E aí, beleza, galera? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer um tema que facilitou muito minha trajetória, que é doloroso de entender, mas valeu a pena passar pelo processo todo, que é sobre a questão de culpa e arrependimento. Como isso tá ligado ao nosso propósito, tá ligado à nossa vida, tá ligado à nossa consciência. Tudo que acontece com o nosso corpo, toda sensação, todo sentimento tem um propósito que é para ser utilizado para nos colocar no caminho certo, no nosso caminho, no caminho de, no caminho do bem, no caminho que deixa nosso coração bem. Por exemplo, a culpa e o arrependimento. Vim estudando e percebi que isso é, é maravilhoso, porque quando você faz uma coisa errada, você sabe que é errada, mas você não sente porra nenhuma, você continua fazendo. Você não tem culpa nem se arrepende daquilo. Uma pessoa que rouba e continua roubando pelo prazer de roubar. Uma pessoa dessa não sente culpa, nem arrependimento. Se ela sentisse, ela pensaria e pararia. E por que eu tô fazendo isso? Pra que eu tô fazendo isso? Tô tirando de uma outra pessoa que não é meu. Isso é justo. Então, passar pelo processo da culpa e do arrependimento faz parte da nossa evolução. E comigo não foi diferente. Então, um monte de coisa que eu fazia errado, eu ficava pensando, porra, por que eu tô fazendo isso? Pra quê? E ficava remoendo a culpa, querendo que o passado tivesse sido diferente, que eu poderia ter feito de forma diferente, que eu poderia ter sido de forma diferente. Mas a gente tem que lembrar que a gente é humano, a gente é imperfeito, a gente vai errar, não tem pra onde correr. Nessa terra aqui, todo mundo erra, todo mundo tá aqui pra errar. O importante é o que a gente faz com esse erro. Os erros não nos definem. Eles fazem a gente crescer se a gente quiser. Se a gente quiser que eles façam isso. E com o passar do tempo fui. E a culpa, o arrependimento fica na cabeça por um tempão. Não tem pra onde correr isso. Quando você quer evoluir é assim. Então aquilo te fica na tua cabeça, ruminando, até você conseguir se entender, saber ter paciência e compaixão com você mesmo, para saber que você é humano, que você erra, que isso vai acontecer várias e várias vezes, mas o que importa é o que você vai fazer com esse sentimento. E no meu caso, eu busquei não repetir o erro, mas escolhi, a gente pode sempre escolher por não fazer alguma coisa. Claro que tudo que a gente faz tem a consequência, isso não tem pra onde correr. E não é castigo de Deus, isso não tem nada a ver com Deus. Deus tá só olhando a gente lá de cima, ó, ou daquele lado, em todo lugar que ele tá observando nossas atitudes. E quer o nosso melhor sempre. Qual é o pai que não quer que o filho fique bem? Mas é pelo nosso próprio erro que tem a consequência. Isso é uma lei hermética chamada lei da causalidade. Causalidade, não é casualidade, nada é casual, tudo tem um motivo. E, voltando para a Bíblia, tem a questão do próprio rei Davi, que sendo tão poderoso, mesmo sendo tão poderoso, escolhido de Deus, ele viu a mulher do Urias, eu acho, lá e sentiu desejo. Ou seja, mesmo sendo do jeito que ele era, devoto a Deus do jeito que era, ele ainda sucumbiu ao desejo primitivo humano de ai, 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 formiga, formiga. Ainda sucumbiu ao desejo humano primitivo de reprodução, de sexo, de um instinto, um dos instintos primitivos, que é de sobrevivência, alimentação, reprodução. E foi atrás da mulher e teve relação com ela. E ainda
piorou que ele ainda mandou matar o cara. Mandou o cara da linha de frente da guerra. Opa, aí que escrotinho. Ele, não contente com isso, ele quis errar em dobro, né? E aí teve relação com a mulher, ficou com medo do cara descobrir, mandou o cara na linha de frente da guerra, o cara morrer primeiro. Mas não podemos julgar o próximo, assim como a gente não quer que a gente não seja julgado. E quando Deus fala essa lei do julgamento, é para nós mesmos. Ele não precisa de nada, nada. Então ele sabe, ó, se você julgar os outros, você vai ser julgado também. Isso é ruim. Se você quiser fazer, você faz. Tudo é livre-arbítrio aqui. Então, não julgando Davi, mas compreendendo a situação como um ser humano que erra, então ele errou, se arrependeu, se confessou lá com o carinha lá, que eu esqueci o nome agora. Confessou, primeira, principalmente, se confessou com Deus, se prostrou de joelhos, ficou muito, se sentindo muito culpado, muito arrependido e pediu perdão. O perdão de Deus, pelo que eu acredito, ele é instantâneo. É bem o caso de Dimas, né? Dimas, o primeiro vida louca da história, que estava na cruz e pediu perdão ali no 45 do segundo, como diz o querido Mano Brown. E Jesus, então hoje mais tarde a gente só toma um cafezão junto, viu? Não se preocupe não. O perdão é instantâneo. Somos nós mesmos que não acreditamos nesse perdão rápido e que continuamos a remoer a situação. Mas você pede perdão, Deus tá bom, tô perdoado. Por que isso? Pra gente seguir em frente e não repetir o mesmo erro. O que pode acontecer, mas o que interessa é que você tenha a ciência de que Deus te perdoa. Ele não é um pai que castiga, não. Você que é responsável pelos seus próprios atos. Tanto que passou um tempo, o filho dele, o primo morreu, o filho de Davi morreu, e teve mais outra coisa lá que eu esqueci. Mas tudo tem uma consequência, porque justo é Deus. Então não tem como a justiça divina, a justiça humana se comparar à justiça infinita de Deus. Porque tem um caso em que uma pessoa entra na casa de outra e rouba tudo. Não contente com roubar tudo, mata o dono da casa. Então, esse cara vai para o tribunal, é culpado. Beleza, vai para cadeia. Mas isso, para Deus, não é justo. Porque uma vida foi tirada e bens materiais foram tirados. Então, para equilibrar essa balança, somente Deus. Somente no campo espiritual. Aqui vai ter a justiça terrena, que vai dar a pena que for pro cara. Mas chegando lá, quando for acertar as contas, vai pegar. Vamos ver o que você fez aqui. Ah, você roubou não sei quemzinho, né? Pô, você ainda matou o cara. Precisava matar o cara ainda também? Chama ele aí. Aí chama a alma do cara lá, cheio de ódio. Ah, porque você me matou, você me matou. Precisava matar, tô cheio de ódio de você. E aí, agora? Se Deus quer que todo ser humano se ame, seja irmão, como é que vai resolver essa situação? Aí no espiritismo entra no campo espírita, eu consigo entender melhor como isso funciona. Aí bota o cara que morreu, que foi assassinado, na próxima encarnação para ser filho do bandido, bota o bandido para ser bem sucedido durante a vida, com o filhinho dele que foi o cara que ele matou, e bota o cara para morrer jovem e deixar tudo pro guri. Aí tá, a dívida tá liquidada. Mas aí quando chega na Terra, recebe a notícia que tá com câncer, que tá com alguma coisa, com 30 anos de idade, vai pro médico, mas o que é que eu fiz, Deus? O que é que tá acontecendo? Sou tão bem sucedido, tô fazendo bem ao próximo, fazendo isso e aquilo. E aí entra o véu do esquecimento, que todo quando a gente nasce, a gente não sabe as barbaridades que a gente fez em vida passada, que é o que eu acredito, né? E só isso faz lógica pra mim, o porquê que as coisas são do jeito que são. Porque senão ia ser muita sacanagem, bebês morrendo, pessoas passando fome, pessoas. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, tudo tá acima de nós. E é tudo perfeito.
E aí nisso, aí sim se consuma a justiça divina, que o cara vai ter um filho, que era o cara que ele matou, fica rico, morre cedo, deixa o dinheiro pro guri, ou pro adolescente, depende da idade que o guri for. E aí sim temos uma justiça e equilibrou o amor. E questão da culpa e do arrependimento são bússolas. São bússolas. Se você sentiu culpa e arrependimento, parabéns, parabéns. Agradeça a Deus porque você sentiu isso. Se você não sentiu isso, é porque você ainda gosta do que você está fazendo. Esse é um problema. Mas no momento que você sente culpa e arrependimento, é uma hora que Deus já está tocando no seu coração para você parar de fazer, pensar duas vezes, perceber o que que aquilo está afetando no próximo, no seu amigo, no seu irmão, na sua família, e te dar a chance de voltar pro eixo. Toda culpa e arrependimento é uma bússola para você voltar pro seu eixo e repensar as suas atitudes que fazem mal a você mesmo e ao próximo. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui, é sobre isso. Tchau!